De câncer e sentiu vontade de clicar nesse vídeo? Confie nessa conexão. A energia que se abrirá pede presença e consciência, que é uma leitura coletiva de tarô. Acolhe somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Sejam muito bem-vindos ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está na sua energia, Câncer, nos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo e sem ilusões. Respira fundo, Câncer. Que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para recebê-la. Câncer. Câncer, se você ainda não conhece o quadro Cleo Responde, dá uma olhadinha lá nos posts. A energia geral da sua semana é o As de Espadas. Eu gosto muito dessa carta, Câncer, porque ela fala do que? De clareza. Ela fala que daquele movimento, sabe? Que você finalmente consegue enxergar uma situação como ela é. O tema principal dos seus próximos 7 dias é sobre uma verdade, uma decisão, uma conversa importante, um esclarecimento e os cortes necessários. O As de Espadas é uma carta que traz respostas. Aquilo que estava confuso começa a ser sentido. Aquilo que estava escondido começa a aparecer. Aquilo que estava sendo evitado pede posicionamento. Na prática, essa semana ela traz o quê? Conversas importantes, mensagens esclarecedoras, uma definição profissional, uma verdade dentro de um relacionamento, uma decisão que você está adiando, ou até uma percepção muito forte sobre uma situação que você já vinha observando há algum tempo. Uma coisa que eu gosto nessa carta é que ela não fala apenas sobre descobrir uma verdade, ela fala sobre ter coragem para agir depois de descobrir essa verdade. Porque muitas vezes nós sabemos o que precisa ser feito. O difícil é tomar a decisão certa. Então, antes mesmo de vermos o restante da mesa, a espiritualidade mostra que essa semana será muito menos emocional e muito mais racional. É uma semana que pede clareza e consciência. Uma semana onde você vai precisar olhar para os fatos, sem nenhum filtro. Olhar aquilo que está acontecendo, como está acontecendo realmente. E você vai ter que se posicionar, decidir qual direção faz mais sentido para sua vida. O As de Espadas, ele abre portas, mas primeiro ele corta ilusões, pessoas, situações. Vamos clarificar esse As de Espadas com o baralho cicano? Quais são as situações do cotidiano, as situações práticas que vai aparecer para Câncer nos próximos 7 dias? Situações práticas que aparecem para Câncer nos próximos 7 dias. Saiu o urso, a montanha e a lua. Aqui é uma situação muito interessante, né? Porque o As de Espadas abre a mesa falando sobre clareza, corte, decisão, verdades. Aí essas cartas mostram exatamente aquilo que está precisando ser esclarecido. Controle, alguém que te controla. Uma pessoa de autoridade, uma figura que domina. Alguém... E pode ser um dominar, não no sentido ruim, tá? Pode ser uma pessoa super protetora. Uma situação em que há uma disputa de poder, de eco. Vem a montanha. A montanha é como se fosse um atraso. Algo que não anda na velocidade que você gostaria. Então essa semana pode trazer uma situação que você sente que existe uma trava. Tipo, um atraso numa comunicação, uma resposta que demora, uma negociação difícil, uma pessoa resistente, alguém que não se posiciona, uma situação familiar que parece que não sai do lugar. Mas aí vem a lua e ela muda um pouco a leitura, porque a lua, ela fala que existe algo aqui que mexe emocionalmente com você. E é isso que você vai precisar cortar essa semana. Porque você precisa ser racional essa semana. Então você vai precisar reconhecer aqui o que te desestabiliza emocionalmente e passar a confiar mais nos fatos que aparecem
sólidos, racionais. É uma situação que estava escondida e que de repente essa semana ela fica mais clara. Ou por intuição, ou porque você vê mesmo, né? Fatos que ocorrem que vai te trazer vai trazer essa situação à tona. E aí você percebe que esse atraso foi necessário para te trazer a clareza que você precisa para conseguir cortar e resolver. Então, assim, é uma descoberta que vai vir essa semana para você. Você vai começar a entender quem está influenciando uma situação, o que está travado no seu caminho, o que mexe e desestabiliza você através do seu emocional e como lidar com isso. Porque você vai ter a clareza do As de Espadas. No desafio, vamos ver qual é o desafio que pode surgir para Câncer essa semana. Um desafio que pode surgir para Câncer essa semana. No desafio, veio o 2 de paus, o 8 de copas, o 6 de paus e o 3 de ouros. O que Câncer precisa enxergar com clareza essa semana? O 6 de copas e o 8 de ouros. Conselho do tarô para Câncer? Cavaleiro de ouros. Olha, Câncer, quando a gente olha aqui os desafios da semana, eu vejo um desafio muito específico, né? Porque parece que a fita está te mostrando um novo caminho, mas parte sua ainda fica presa ao passado. E aí você não consegue ver o futuro. Você não consegue planejar os próximos passos. Você, para seguir esse novo caminho, você precisa deixar alguma coisa para trás. Porque muitas vezes nós sabemos o que precisa ser deixado. Sabemos deixar o que não faz mais sentido, mas emocionalmente existe o apego. Ainda existe a história, a memória e a sua necessidade que o outro olhe e ter valor para você. Você precisa desse valor dessa pessoa, provavelmente que já foi embora, ligada a alguém do passado. Você acha que sem esse valor, você não tem capacidade de se reconstruir. Então a espiritualidade fala para você que essa semana, durante os próximos 7 dias, há um caminho, há um crescimento, há algo sólido querendo ser construído. Mas para isso, Câncer, você vai precisar parar de olhar para uma situação que já está no seu passado. E se você acha que essa leitura está falando com você e que existe uma situação que você sabe que precisa encerrar, mas não consegue, entre em contato. Vamos ver junto os caminhos para você conseguir encerrar isso. Sou eu mesmo que realizo os atendimentos, tá? Porque aí, Câncer, quando a gente olha assim, o que Câncer precisa enxergar essa semana? Para onde Câncer precisa olhar? Vem o 6 de copas e o 8 de ouros. Aqui a mensagem fala assim que você precisa olhar para um padrão do seu passado, por uma memória, uma forma antiga de agir que você tem, mas que essa decisão ainda, essa forma, ela ainda influencia as suas decisões de hoje. Então você precisa evoluir, aperfeiçoar essa visão, enxergar que você já não é mais a mesma pessoa que viveu aquelas experiências. Você já construiu coisas, já amadureceu, já aprendeu, você evoluiu. E aí você precisa olhar para isso, para parar de tomar decisões baseado numa versão velha, que já não existe mais. Por isso o As de Espadas está para a mesa. Porque essa semana pede uma clareza racional, uma clareza para vir para o presente, esteja no presente. Perceba que você já construiu recurso suficiente para lidar com situações que antes iam te deslumbrar. O Cavaleiro de Ouros no Conselho, eu gosto muito para ele fechar essa leitura, porque ele não fala de pressa, ele fala de constância.
de passos seguros, um de cada vez. Câncer, nesses 7 dias, não tente resolver tudo no hoje. Não tome decisões baseadas em situações que você passou no passado. Não deixe o passado escolher o seu futuro. Continue caminhando, que o resultado vem. Mas vem através da constância, da maturidade, da construção diária. A clareza chega essa semana. E aí você sente que você precisa seguir em frente. Mas siga em frente, não permitindo que o passado tome conta dos seus passos para o futuro. Vamos tirar um conselho do oráculo para Câncer? Um conselho para Câncer. E o conselho que veio foi: derrota dourada. Mesmo na queda, mantenha o ouro do orgulho intacto. Percebe, Câncer? Essa semana falou de passado controlando o seu futuro. Situações que já terminaram. Memórias que deveriam ser só lembranças. Experiências que fazem você duvidar da sua capacidade de seguir em frente. E talvez aí esteja o ponto. Porque muitas vezes você não está preso a uma pessoa, você está preso ao significado que aquela pessoa teve na sua vida. Preso a uma sensação de rejeição, de abandono, de perda, de algo que foi tirado de você. Mas o oráculo vem lembrar uma coisa importante. O que aconteceu não diminui o seu valor. O que acabou não diminui o seu valor. O que você perdeu não diminui o seu valor, Câncer. A derrota dourada fala justamente sobre isso. Sobre você entender que algumas experiências terminam, mas a riqueza que elas construíram dentro de você permanece. Por isso que fale, mantenha o ouro do orgulho intacto. Tenha o orgulho de todo o seu passado. E aprenda com ele, mas não deixe que ele controle o seu futuro. A espiritualidade mostrou que você já cresceu, que você já amadureceu, que você já construiu recursos emocionais que antes você não possuía. Só que às vezes você continua se olhando através do espelho de dores antigas, através do que alguém te falou, do que alguém te fez. Mas mesmo na queda, mantenha o ouro do seu orgulho intacto. Não deixe ninguém roubar a sua identidade, quem você é. E se você sente que existe uma situação do passado que impede os seus novos caminhos e continua ocupando espaço demais na sua vida, entre em contato pelo WhatsApp, venha fazer a sua leitura pessoal. Vamos entender juntos como encerrar isso. Como aceitar o auxílio que a espiritualidade está te mandando essa semana. Câncer, essa semana pede constância, maturidade, confiança, presença e coragem para enxergar, cortar e iniciar. O passado ensina, mas ele não pode escolher o seu futuro. Lua de Cleo, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cleo!